Eu acho ali uma certa ignorância ali das pessoas que usam esse nome grafite, se não faz letra e não pinta o negócio meio na ilegalidade. Letra. Grafite é a letra, é o estudo da letra, é o style, o movimento Hip hop, então. Imagina, o cara chega na parede, põe uma mochila no chão, puxa um spray na mão e começa a rabiscar. Só queria só mesmo me divertir com os meus amigos aqui do bairro aqui. Eu enxergo na pichação essa oportunidade mesmo de ser notado. Ele vai lá, ele quer o ibope dele, quer lá, ou danificar, ou subir no prédio e deixar o nome dele. Eu acho que eu fui um pouco mais além, porque eu fui em lugares que ninguém pode ver, lugares de risco de vida, de contaminação, onde eu já sofri acidentes, onde eu já caí dentro do Rio Tietê. Barato de gangue mesmo aí, né? O cara quer comprar a tela, mas o cara quer saber da sua história. Ele quer captar um pouquinho da sua vivência, tá ligado? Do que você já passou nas ruas, do que você já sofreu. Ele quer fazer parte daquilo. Tipo, nunca pensei que eu ia conseguir fazer dinheiro com arte ou com grafite, porque pra mim o grafite era a rua vandalismo, não pintar tela. A arte, ela é ilimitável, né, cara? Ela é ilimitada, você faz o que você quiser, você pode usar ela da maneira que você quiser. São Paulo. Ah, cara, São Paulo, pelo que eu entendo ali, né? Ainda é uma referência muito grande pro mundo todo, é foda. Cara, o que eu não pintei em São Paulo, hein? Sou Vinícius Caps aí, tenho 22 anos aí que eu pinto aí nas ruas aí. Desde esse dia que eu pintei isso daí, a parada entrou na minha cabeça ali. Aí eu fiquei entusiasmado, né? Comecei a pintar todo dia e é isso. Aí, ultimamente é isso. Eu continuo até hoje aí nessa saga aí. Mas foi através do trabalho ali, da luta, mostrar pra galera, através das nossas ações mesmo, do dia a dia, que a gente não era aquilo que eles achavam que é a marginalização da parada, né? De, sei lá, tá danificando alguma coisa. Bom, eu sou conhecida como Mari Matos, eu sou daqui de São Paulo, cresci na Zona Norte e no centro de São Paulo, então eu acho que eu tenho um pouco de influência por ter crescido no bairro, né? E depois ter ido para o centro, e aí isso deu uma expandida aí nas ideias aí e tudo mais que fez eu me interessar pelo grafite. E eu faço grafite há 18 anos, eu tenho 34 anos, e é isso, essa sou eu, multiartista. Comecei a fazer pichação em 2012, fazia meu nome, Carol. Queria ter entrado para uma turma, fui negada, e aí decidi escrever meu próprio nome, né? E comecei a ir para as ruas, conheci muita gente, e eu vejo as coisas de uma maneira diferente, né? Hoje em dia, por causa do grafite. Eu sou quem eu sou, tudo que eu aprendi, que eu poderia ter aprendido numa escola, não sei, numa faculdade, com os livros. Eu acho que eu aprendo muito na rua, assim, me deu uma perspectiva de vida muito diferente do que eu poderia ter se eu não tivesse seguido esse caminho. Então, eu sou o Dino, eu sou um artista aí originário da pichação paulistana. Começo a pichar no meu bairro, lá em Osasco, Vila São José. Que era um moleque que estudava numa escola particular bolsista, tipo, duro, sem grana. Você não conseguia, tipo, alcançar muita visibilidade. E aí, tipo, eu me vejo, eu enxergo na pichação essa oportunidade mesmo de ser notado e de ter uma valoração. Sou o Zezão, sou artista plástico, trabalho em outras linguagens, fotografia, arte urbana, instalação. Então hoje eu me considero mais um artista multimídia, não gosto de me rotular também a algum segmento de arte. Eu vim das ruas, né? Comecei com grafite em 95, de uma forma clássica, influenciado pelo movimento hip hop, onde eu usava uma estética de escrever meu nome, Zezão, pela cidade, com cores, com setas, toda aquela coisa bem clássica. E a minha intenção naquela época, em 95, era, acho que como todo grafiteiro, era espalhar o máximo possível do nosso nome pela cidade, né? Assim como um pichador, que eu também fui, né? Em 98 eu migrei para uma arte mais abstrata, porque eu sempre tive dificuldade também de desenhar, de executar minhas letras.
E aí eu fui percebendo que o meu caminho era uma forma de expressão mais abstrata. E aí de 2000 para frente eu comecei a seguir mais, com uma busca mais em lugares inusitados mesmo, né? E é onde também eu comecei a exercitar a fotografia, que eu considero hoje que é 50% do meu trabalho, né? Então eu sempre vou em busca de cenários inusitados. Normalmente os cenários inusitados não são os cenários muito comuns, habitados, né? Eu acabei me destacando por esse estilo, por essa busca pela fotografia e pelo lugar inusitado, e não simplesmente só nas avenidas e tal, né? Bom, eu sou o Chivitz, sou grafiteiro aqui de São Paulo. Comecei a pintar em 97, morava no bairro do Pari. O lance com parede, acho que começou quando eu era criança, tinha uns 7 anos. Estudava numa escola que um artista pintou toda a fachada da escola. E aí eu saía das aulas, né, cara, morava no caminho, tinha que fazer contornar o muro da escola e ficava vendo o cara pintar. E acho que daí que começou o meu fascínio pela pintura na parede. Tem uma grande referência, assim, da porta da escola. Tipo, eu já tinha uns amigos pichadores na escola, no ensino fundamental. A gente começa a ver uns pichadores dos anos 80, assim, que já eram famosos ali no bairro, na região. Tipo, uma das minhas maiores referências é o Telão. Ele colava com a turma dele, de mobilete, na porta da escola. E eles eram uns popstar da época. Era como se fosse o Beatles, quando os caras colavam na porta da escola, as meninas ficavam gritando e tal. Ah, o Telão chegou, o Telão chegou. E aí isso daí foi a minha primeira motivação a chegar. Você fala, puta, eu quero ser igual a esses caras, né? Quero conseguir agregar esse valor social aí, tipo, pra meu corre, pra minha vida. Entrei eu gostava da música, né, do hip hop, música eletrônica. Aí eu entrei numa oficina porque eu queria ser DJ, né, na época ali e tal. E eu fui numa oficina que era no Campo Limpo, na Zona Sul, numa casa de cultura, no bairro do Mitsutani. O hip hop são 4 elementos: grafite, MC, DJ, né, e break, né, b-boy. E aí eu vi uns caras meio pintando, assim, tipo, não sabia muito o que era, assim, via a galera meio pintando a parede. Falei, os caras tá pintando a parede ali. Que da hora, né, esse bagulho ali, tipo. Falou, mano, vamos fazer um grafite. Falei, grafite, mano. Que porra que é grafite, né? Tipo, não sabia muito. Aí eu, sei lá, desenhava uns ursinhos, uns negócios. Os caras, ursinho, mano, você tá tirando, né, brother? Mulher é throw-up, brother. Tá louco? Qual a revista aqui? Aí os caras me deram uma revista do Jagana. Vamos ver quem faz a letra melhor e a gente vai pôr pra parede. Acho que a arte na minha vida, o grafite, tudo foi meio que uma consequência. E eu comecei colando lambe-lambe, na verdade. Eu não sabia mexer com spray ainda estava muito crua ali as ideias. Eu tinha muito medo antes, sabe? Eu não tinha confiança, então assim, eu tinha muito medo eu não conseguia reproduzir o meu trabalho 2 vezes. Toda essa insegurança estava ali, transmitida no meu trabalho. Eu acho que eu sempre busquei essa evolução que eu falei pra você. Busquei evoluir o meu traço, busquei evoluir as minhas técnicas também. Mas essa transição, né, ela foi lenta, né? Imagina, são 18 anos já que eu tô na rua. E assim, hoje em dia, de 8 anos pra cá, foi que eu me sinto mais consagrada nesse meio, com o meu nome, talvez valendo um pouco mais, assim, sabe? Essa valorização que você sente que o seu trabalho ganha. E, pô, quando eu comecei, eu desenhava umas paradas muito relacionadas ao rock and roll, coisas de tatu e tal. Cara, acho que a identidade do meu trampo foi muito do skate, sacou? A ilustração dos anos 80 e tal. Mas eu não comecei com grafite, eu comecei com tatuagem. Então, tatuagem também tem um pouco dessa linguagem, né? Depois eu conheci o movimento hip hop, né, cara? O grafite, o break e tal, o style dos caras. E aí eu comecei a desenhar mais nessa pegada. E o meu trabalho ele foi mudando, assim, naturalmente, conforme o que eu tinha, sacou? E aí foi uma transição. Foi do preto e branco pro colorido, assim. Inserindo poucas cores e hoje mudando e fazendo várias cores, né? Comecei fazendo uns bonecos meio costurados, assim, com preto e branco. Spray preto, latex branco e tal. Era uma influência meio rock and roll, assim, uns bonequinhos meio costurados, assim, meio voodoo, sacou? E aí foi um estudo isso daí, né, cara? Passei durante muito tempo usando preto e branco no meu trabalho, até começar a entrar uma cor, entrar um roxo. E aí eu também fui mudando o traço do personagem, né? Com o passar dos anos, mas não foi algo assim, não foi algo estudado, foi natural. Acho que de tanto rabiscar, repetir o processo, você vai descobrindo novos traços, novos estilos, técnicas e tal. E isso vai te dando
um direcionamento, assim, né? Então, pô, são 25 anos, né, mexendo nesse desenho aí. Porque isso na minha época já era embaçado de pintar. Nos anos 90, existiam poucos grafites, né? Então imagina, o cara chega na parede, põe uma mochila no chão, puxa um spray na mão e começa a rabiscar. E aí a galera não imagina, é algo muito novo. Então eles assimilavam muito com pichação, assim. A pichação ela entrou na minha vida muito antes de eu começar de fato a escrever na rua, né? Na minha rua tinha muita referência, muitos pichadores vieram assim da minha quebrada, então já tive esse contato com a pichação muito cedo, de entender, sabe, pô, de estar andando na rua e minha irmã falou assim, ó, aquela tag ali é do Dal, que é o meu irmão, né? Aquela tag ali é do Dal. E aí eu olhava assim, e aí, caramba, ele subiu ali, escreveu e tal. Então aquilo foi meio que caramba, você pode escrever na rua o seu nome, sabe? As pessoas vão identificar que é você, legal. Aí comecei para a carteira de escola, como todo mundo, banheiro de escola. E quando eu fui ver, hoje eu tô aqui falando sobre isso, né? Mas precisava ainda educar a galera a observar isso como arte, como expressão e tal, porque para eles era vandalismo. Era bem isso, né? Esses moleque vagabundo, aí, skatista e tal, os caras vêm aqui, arregaça tudo, quebra tudo, faz mau barulho, picha as paredes. E na real era um movimento começando, assim, né? Muito novo. Nunca imaginei na minha vida que eu ia ir pro grafite. Quando eu comecei na pichação, eu lembro que uma vez eu conversei com um grafiteiro e eu falei pra ele assim, meu, acho que eu nunca faria grafite. Eu falei essa frase, que eu amava tanto a pichação na época que eu falei assim, meu, acho que eu não iria pro grafite. Acho que, na minha visão, o grafite ainda era uma coisa muito florida, muito, né, muito fácil de fazer, porque você vai lá e como é colorido é mais fácil de fazer. Porque a pessoa que passa na rua e vê você pintando de preto, ela fala que merda é essa que você tá fazendo? Você tá pichando. Agressivo, bicudo ali, contundente, pretão, preto fosco, é mais agressivo. Você passa na rua e vê uma pessoa pintando de rosa ou de azul, olha que bonito, é um grafite. Então, pra mim, eu meio que falo assim, pô, quem faz grafite, né, tá mais fácil fazer ali do que a pichação. No caderno da minha irmã, alguém escreveu o nome dela, assim, J-A-C, Jaque, com umas letras gordinhas, e aquilo fincou na minha cabeça, e eu copiei o C, copiei o A, então eu falava, nossa, eu gosto muito de letra gordinha, só que como eu tinha ido pra pichação, eu não sabia que as duas coisas andavam juntas. Eu comecei a treinar no caderno, comecei a fazer, encher de canetinha ali, tudo começa na folha de papel, né? E aí comecei a fazer e foi isso. E eu sempre quis, quanto mais tiver na cidade, melhor, né, pra mim. Porque daí é a ideia do pichador, né? O pichador, ele tem a sua caligrafia, que eu acho bonita, a estética. Pra mim, o grafite é letra, né? Se baseia em fazer sua letra. É um negócio de demarcar o território. Esse que eu pinto ali, que é o que eu conheço ali como grafite, que é o grafite hip hop. É uma escrita, né? É o writer, né? O escritor e tal. O picho pode ser considerado, né, o grafite de São Paulo, né? Ali, estilo São Paulo. Eu acho que a pichação é um grito mesmo, é um grito, ainda penso assim, muito nos anos 90, assim, era a nossa quase que única opção de lazer, a pichação se tornou, tipo, nos anos 90, para os adolescentes daquela época. Cada pichador é um universo, né? Tipo, tem gente que picha só por ibope, tem gente que era revoltado mesmo, queria se expressar, tem gente que era uma expressão política, cada um teve a sua vertente. Só que num todo, eu acho que a função social do picho para a cidade, tipo, essa relação com a cidade, é uma função político-social muito importante, velho. Porque pichação para mim é denúncia, né? Você tá pichando ali, você tá denunciando que a sujeira não vai poder ser varrida para baixo do tapete. É uma mensagem que eu tô passando, entendeu? Eu estive aqui, é importante, eu quero que as pessoas saibam que eu estive aqui. Desembaça, vê se não embaça, disfarça. Porque cê tá moscando, vai perder a linha, vai perder as calças. Mas não sou eu que vai te assaltar. Que nem canguru tá mais pra... Meu nome é de batismo é Diego Carvalho de Paula, nasci na zona sul de São Paulo e há mais de 25 anos que eu tô nessa cena urbana. Desde o grafite, murais, pichação, tudo voltado para a arte, de alguma forma eu vou estar. Seja fotografando ou pela amizade, há muito tempo.
Numa idas e vindas de criança pro centro da cidade, eu vi artistas pintando parede e depois outra vez eu vi também alguém pintar a Estação Jaguaré, isso no meados de 92. Depois na Lapa eu vi outros artistas. De alguma forma isso começou a me instigar. Fotografia é uma coisa mais importante dentro da arte em si, porque vai documentar esse tempo, esse instante. É o que está ali, se for um cachorro, se for um catador, se o artista está pintando ou não, eu vou fotografar. E independente, se tem artista que não curte a minha foto, tá bom, agradeço. Tem pichador que não gosta, amém, também é isso, mano. A gente vai fotografar. E a gente às vezes só quer isso mesmo, custe custar, a gente vai fazer essa foto, não importa, a gente não vai pedir autorização, a gente é meio que um pichador também. A gente usa essa referência de poder ir nos lugares, mas a gente não tá querendo roubar ninguém, né? A foto roubada, é a situação, mano, é a realidade, nua e crua, essa é a minha foto também. Eu acho que o pichador sempre vai ter essa vontade de pichar, velho. Seja no caderno, seja no vidro do banheiro ali, quando você tá tomando banho, sobe uma neblininha ali, você faz um desenho ali. Porque o picho, a letra, é muito importante na vida de um pichador, né? Tipo, acho que na história é muito importante, né? O povo da caverna já escrevia dentro da caverna para eternizar a sua história ali. E acho que o pichador consegue, quem se dedicou, conseguiu eternizar a sua história pelas ruas de São Paulo, pela região que ele pichou aí. Então acho que ele dá uma reanimada quando ele olha e vê e tem essa intenção de fazer seu picho ali e deixar sua história sempre bem marcada. Quando comecei a fazer grafite eu tinha 13 anos. Eu já fazia pichação desde os 11 anos. Pichava na escola, pichava nas ruas perto da escola, pichava no bairro. Até que um dia eu pichei uma casa lá que a minha mãe era cabeleireira e meu pai era professor. E aí eu pichei uma casa que era de uma cliente da minha mãe, tá ligado? E ela me viu, e ela me reconheceu. Aí no outro dia ela foi falar com a minha mãe. Aí minha mãe ficou puta comigo e me arrumou um trampo de office boy no centro. Aí comecei a ver umas paradas na rua que não era pichação, tá ligado? Que era tipo uns grafite. E aí falei, mano, isso tá muito legal. E aí assim, no mesmo ano, tipo assim, um pouquinho depois, assim, 1 mês, 2 meses depois, passou um filme no cinema ali perto, ali na Galeria Olida ali, chamava Beat Street. Era o começo do hip hop aqui em São Paulo também, então a galera ia lá e ficava fazendo umas batalhas de b-boy na frente do cinema, tá ligado? Tinha um piso de mármore assim, lisinho, e aí a galera ficava fazendo as batalhas lá de break, de b-boy, e a galera entrava no cinema, saía, dançava e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer grafite. Aqui a Zona Norte sempre foi um berço do grafite, porque eu, o Binho, o Espeto, tinha uma galera de uma crew que chamava Master Crews. Éramos todos aqui da Zona Norte, tá ligado? Então, tinha uma galera que veio através do Alex Valauri, tá ligado? Que foi o primeiro cara que começou a fazer intervenções na rua. Participou de Bienal, caramba, o próprio Kate Haring, que é um artista americano que tem origem na rua também, já tinha vindo pra cá, mas essa galera era uma galera mais velha, assim, saca? Tipo, formada em artes ou estudando artes na FAAP, na ECA, que são as escolas de arte aqui mais importantes aqui de São Paulo. E a gente não, a gente era um bando de moleque, né? O skate foi a coisa que me fez olhar pra rua de um jeito diferente, porque até então a rua era uma rua, assim. A partir de eu começar a andar de skate, eu comecei a ver a rua como um lugar pra se observar, sabe? E a relação disso com o grafite é que o grafite é exatamente isso, assim. Você anda na rua olhando pras paredes e vendo onde que um trampo seu poderia encaixar ali e ficar legal com
arquitetura urbana, saca? A gente tá no Tucuruvi, que é o metrô Tucuruvi, é a linha terminal do metrô na linha azul. Aqui nessa região do Tucuruvi é uma das primeiras regiões assim, onde o grafite que a gente faz começou, né? Eu morava aqui, o Binho, o Espeto, e depois assim, os Master Crews, são ali do Mirim, são a galera mais antiga, né? Depois vem o Graf, o Fake, que não morava aqui, mas veio morar pra cá, Marconi, Brown, tem uma galera que é daqui, Ucrânia, daqui da Zene também, Zezão. E aí aqui a gente tá filmando aqui porque foi nesse lugar aqui que o primeiro trem de metrô foi pintado. O metrô de São Paulo sempre foi um dos mais seguros, ainda hoje é, do mundo. E pintar o metrô de São Paulo é como um troféu, tá ligado? E tem que ser forte para fazer arte, né? Eu vou pintar porque eu vou arrumar um esqueminha. Não tem esqueminha, é para quem dedica. Senão amanhã ele para. Esse cara que tá querendo esqueminha, amanhã para. Que aqui não é para coadjuvante. Tem muitos, mano, artistas geniais que são incríveis e às vezes eu queria até ter mais para falar de todos, o Mundano com as suas ações. É o Tinho, é o Leiga, é o Enivo, Lelê, Magrela, Misha. E do meu bairro tem também, tem milhares lá, o Chose, o Helder, muito artistas que parece um planeta, de tanta gente no plural mesmo, de ser milhares que não estão fazendo a mesma coisa, não estão plagiando ninguém, estão fazendo arte. A gente foi fazer um prédio na Francisco Morato, nessa época a gente tava pichando muito. E a gente fez um prédio na Faria Lima, que era um prédio comercial, tá, mó chique. E a gente veio pra esse rolê e a gente tava sem rolo. Aí no meio do rolê, a gente pensou, a gente para lá na Faria Lima, pula dentro do prédio que a gente fez ontem, cata os rolos que a gente deixou lá jogado e vai pro outro rolê. E era época de eleição ainda, eu lembro. E aí a gente foi e tal, fomos pular, só que quando a gente pulou tava cheio de segurança saiu correndo atrás da gente, nós não conseguimos achar rolo nenhum. Aí a gente vai andando até chegar lá na Francisco Morato. Aí o Di ele já tinha feito isso uma vez, eu, o Di, o MK, e aí o CS também, brutais. Aí o Di vai catar uma espiga de milho no meio da rua, começa a cavucar a espiga de milho com arame, faz um rolo com a espiga de milho, e tipo, aí a gente chega em cima do prédio, a gente vai e pula no prédio por trás, consegue invadir, entra pela janela, chega lá em cima do prédio do amarelão da Francisco Morato. Quando a gente chega e vai começar a pichar, aí a gente tem que fazer um sorteio, a gente faz um 2 ou 1 ali, pra ver quem ia dar a meia, porque tipo, tinha que ter um tecido pra absorver a tinta. E aí nós ficou mó resenha, mó discussão, aí no final nós chavecamos o Di, pro Di dar a meia dele, aí ele pôs a meia dele no rolo, na espiga de milho, e o rolo ficou perfeito, velho, ficou perfeito, o acabamento do rolo ficou perfeito, e a gente fez o prédio o amarelão da Francisco Morato. Véio. Eu acho que a mensagem que se passa que é muito bacana, né, cara? E eu sempre me preocupei com a mensagem, porque eu sempre fui um cara incompreendido. Eu fui o artista mais incompreendido, até mais que um pichador, porque o pichador ele vai lá, ele quer o ibope dele, quer lá ou danificar, ou subir no prédio e deixar o nome dele, marcar o nome dele ali. Eu acho que eu fui um pouco mais além, porque eu fui em lugares que ninguém pode ver, lugares de risco de vida, de contaminação, onde eu já sofri acidentes, onde eu já caí dentro do Rio Tietê, para pintar uma arte. Primeiramente também tem aquela coisa, eu sempre pintei para mim, né? Eu nunca pintei também por uma questão só de autopromoção, de ibope, né? Eu pinto para mim. Então se eu pinto para mim, tanto faz pintar num lugar abandonado ou numa avenida principal, porque eu tive aquele momento, aquela vivência, eu senti aquele cheiro, eu corri aquele risco, né? Algumas vezes me acidentei, algumas vezes eu sofri ameaça de assalto, de nóia querer me esfaquear. Então essas lembranças, cara, quando você olha uma fotografia, normalmente eu pego o meu livro, vejo uma foto, eu lembro do cheiro, eu lembro do que aconteceu ali, eu fico com essa memória, né? Ao longo desses 27 anos também com trabalho de rua social,
eu acabei conhecendo pessoas incríveis, né? Ajudei, inclusive, um morador de rua, um usuário de crack, que era o Badarós, que foi meu assistente, lá na Cracolândia, né? Infelizmente o crack venceu ele não conseguiu transcender o crack, né? Acabei tendo que desistir dele. E, cara, eu conheci no início dos anos 2000 uma galera que morava, um casal que morava dentro do esgoto, que era o Toninho e a Tereza. E, cara, naquela época não tinha o reconhecimento que eu tinha hoje, nem nada, era o início de um trabalho meio na contramão. E, cara, eu passei o Natal com eles, trouxe eles pra minha casa, ia lá na casa deles, lá, a casa deles era dentro do esgoto, né? Então, assim, sempre foi muito forte as cenas mesmo, assim, sabe aquela coisa, ó, cuidado, cenas fortes, né? Então, de encontrar cadáver também, entendeu? Em lugar abandonado. Então, assim, eu sempre também tive um despertar para aquela coisa, tipo, meu, ali é embaçado, hein? Bom, então é lá que a gente vai, entendeu? Porque senão não faz sentido, brother. Pintar num lugar lá turístico, tá ligado? É tipo assim, mano, nem entra lá porque o bagulho lá tá mega contaminado, milhões de baratos. Nossa, agora que eu quero ir mesmo. Eu sempre me vi contramão. Só que depois, com a maturidade, você entende o que isso daí gerou socialmente falando. Aí eu penso hoje, nos anos 90, quando eu pichei um prédio na Avenida Moema, que é um dos lugares mais caros de São Paulo, eu alcancei o topo. Tipo, numa luta social mesmo, que eu nunca chegaria, eu nunca ia ter acesso a estar numa cobertura em Moema. Tipo, eu moro na periferia de Osasco, eu nunca ia ser convidado para colar numa cobertura de Moema. Só que aí eu cheguei lá, tipo, por outras vias, consegui acessar, fiz a minha missão, que a minha missão era pichar aquele prédio, e eu pichei. E quando eu tava lá em cima pichando, eu alcancei o topo, eu, tipo, quebrei essa visão do sistema. Porque o sistema pensava, velho, um cara da periferia nem existe, tipo, nem existe, eu nunca vou ver um cara da periferia aqui em Moema. E eu cheguei em Moema e fui pro topo, tipo, alcancei o topo social. Levar a arte, né, para todos os cantos ali do bairro, porque é isso, a gente não tem um acesso, a gente não tem um museu aqui na Quebrada, a gente não, né, e a galera da Quebrada aqui também não vai ali, não vai lá no MASP, né, a galera se sente meio oprimida de ir nesses lugares assim, né, de galeria de arte e tal. A galera geralmente vai para trabalhar, né, ali, né, vai como o cara que está servindo o drink do coquetel, que eu já trombei o parceiro aqui da Quebrada, um outro que é o segurança, vai sempre ali na mão de obra, né? Eu ainda não vivo do grafite, eu ainda tenho que correr atrás de muito trabalho formal, às vezes, e quando surge um trabalho com arte, eu faço, mas não consigo viver disso ainda, sabe? Então eu tô ainda buscando, tô correndo atrás, porque eu sempre pintei por hobby, eu sempre pintei porque eu gosto de pintar. E aí, agora que eu entendi que eu consigo, de alguma maneira, monetizar isso, eu vou tentar fazer isso. Mas essa nunca foi a minha intenção. Tipo, eu nunca pensei que eu ia conseguir fazer dinheiro com arte ou com grafite, porque para mim o grafite era a rua vandalismo, não pintar tela. E aí eu comecei a pintar tela, e aí eu vi que é isso, também é muito bom você conseguir transmitir o que você transmite na rua para dentro da casa de alguém ou para dentro de uma galeria. Eu acho que é muito difícil, né, o rolê do grafite, né? Eu acho que em todos os cenários, né, sei lá, eu vivo no cenário musical também, e eu sinto que nos dois caminhos que eu escolhi trilhar ali para minha carreira, eu sinto que a gente sempre teve as dificuldades, né, as mulheres e tudo mais. Sinto que hoje em dia a gente luta, né, pra gente poder ter uma parada equilibrada. Eu nunca tinha entendido que faltavam mulheres. Eu comecei a entender que estava faltando mulheres muito tempo, muito recente agora, que eu comecei a ter essa visão. 10 anos atrás eu não entendia que, tem que ter mulher pintando. Mas é o que eu falei, o que me levou a pintar foi ver que tinha outras mulheres pintando. Então eu acho que é importante as mulheres entenderem que quanto mais você se vê em lugares ocupados majoritariamente por homens, você vê outra mulher fazendo, isso te encoraja, isso te leva a fazer também. Geralmente os artistas do bairro aqui são pouco lembrados, né? Até, sei lá, para participar das paradas. E quando são lembrados, tem essa parada merda aí de cotista, que eu acho péssima ali, tipo, parece que tá fazendo um favor pra gente em chamar nós, ou que a gente é o animal exótico do, sei lá, do zoológico, né? Ah, o cara da favela, que tá, que... Como se a gente não tivesse a capacidade, né?
como se eles tivessem dado alguma coisa de graça ali. Mas a mim não me engana, não. Quando tem um picho, tipo, dentro de uma galeria conceituada, foi briga, foi luta, foi tipo com os dois pés na porta. O picho é o picho, é na rua, é tipo... É isso, é sem autorização, isso é a pichação. Sabe por que as pessoas odeiam picho, querem aniquilar picho? Porque eles detêm todo o conhecimento. Só que todo o conhecimento social, eles sabem tudo. Tipo, eles estudaram nas melhores escolas, tiveram os melhores intercâmbios, só que sobre o picho eles são analfabetos, por isso que eles querem aniquilar. O grafite é um movimento ilegal de pintura, né, cara? Quando ele entra para uma galeria, não entra o grafite, entra o reconhecimento do artista, talvez de fazer grafite na rua. Eu sempre falo que quando você faz um picho numa tela, você faz um trampo que tem referências suas de picho numa tela, você não está pichando, você está contando a sua história. Você está fazendo uma obra artística que vem com a fundamentação da sua história. E isso em todos os âmbitos, não importa se é no grafite, na pichação, na tag. Eu acho que tem muita gente que faz por diversão e tem muita gente que faz porque sabe que aquilo tem um impacto em alguma parte da sociedade. O sistema que a gente está inserido hoje, ele acaba segregando muito, dividindo, ele acaba separando as pessoas. E a gente não nasceu para ser separado uns dos outros, a gente nasceu para viver em comunidade. E os muros, eu acho que o grafite ele mostra isso, a gente está interferindo no seu muro. O seu muro, para mim, não importa, assim, ele é uma ação que demonstra o quanto é separatista você colocar um monte de bloco de concreto para que outras pessoas não cheguem até você. São Paulo é uma cidade monstruosa, né, velho? Tem muitas quebradas, tem muitos muros, assim, tem muita gente fazendo, tem muita pichação, tem muito grafite, tem muita arte de rua, assim. São Paulo te influencia muito, assim, no trabalho, né, cara? Como digam, fazer grafite é uma neurose urbana, assim. Você anda na cidade tentando descarregar um pouco da cidade nela mesma, assim, entendeu? Tentando interagir, protestar, sei lá. A arte, ela é ilimitável, né, cara? Ela é ilimitada, você faz o que você quiser, você pode usar ela da maneira que você quiser. São Paulo te proporciona isso, né, mano? Uma cidade gigante, uma cidade imensa, assim. Muita rua, muita quebrada. Eu acho que é uma meca, né, do grafite, né? Eu acho que é uma capital do grafite, né? Tinha até um projeto que era isso. São Paulo, capital grafite. Esse projeto dava lata e o caralho, né? Foi um projeto que introduziu ali uma galera no rolê ali, né? De dar uma mínima estrutura para poder pintar na rua ali. A cena é outra. É natural esse movimento, né, cara? A galera vai observando nas ruas, vai vendo os artistas que se destacam, vai tendo mais curiosidade sobre isso, uma aceitação maior. Eu acho, porra, isso maravilhoso, né, mano? Você trabalha, você faz o que você gosta e tal, e você é reconhecido por isso. Abrem-se os caminhos, assim. De repente você nem espera, você tá num museu, você tá numa galeria, você tá em outro país. Tive a oportunidade aí de viajar para outros lugares aí, outros países aí, na Europa, na América do Sul aqui. E eu acho que São Paulo é um lugar que, cara, onde você olha tem grafite, tem picho, tem alguma manifestação nesse sentido ali. Então eu acho que é um lugar que é uma cena bem forte aqui. E pelo que eu entendo aqui de São Paulo, para mim é um dos melhores lugares ali que tem para pintar, assim, do mundo ali. Um mano me parou na rua ali, falou que eu era mito ali, porque eu fui pra Europa sem dinheiro, né? Caralho, você é mito, mano. Caralho, você é lenda aqui do bairro. O único cara que eu conheço que foi pra gringa, sem dinheiro, deu a volta na gringa, voltou e o cara... Você é referência pra nós aqui da quebrada, tá? Tipo, fiquei feliz ali de ter escutado essa parada aí, porque jamais eu imaginava que a minha parada fosse alcançar essas pessoas e o mano aqui que, tipo, não tem nada a ver com a arte, que não pinta, não faz porra nenhuma, ele se identificar com o bagulho que eu faço ali. Só que eu acho que quando começa a ter a visibilidade internacional pro picho, como é na música, como foi em várias questões artísticas, aí o picho começa a entrar em pauta. E aí, tipo, o picho e todas as artes de rua também, assim como foi com o grafite anteriormente, tipo, sempre tem esse período, né? Tem que vir uma valorização de alguém que normalmente não é daqui, e aí sim as pessoas começam a repensar e a rever um pouco isso.
Mas eu acho que o movimento demorou bastante para acontecer, né, velho? Acho que uns 20 anos aí, pode crer, até ele ficar fortalecido como ele é hoje. Então hoje a gente tem um mercado de arte, né, mano? Naquela época a gente nem imaginava isso daí. O mundo mudou, né? 20 anos atrás era outra parada, é isso que eu te falei. 20 anos atrás não tinha nem internet, a gente não tinha esse acesso da internet. Hoje em dia já, porra, você vai pintar na rua, a galera já conhece os trabalhos, né? Já conhece as pessoas, já liga, já vem, troca uma ideia, fala que tem um amigo grafiteiro. Mas a internet, ela democratizou muito, a informação ela chegou muito para todo mundo e hoje, por um lado é bom, né, que ela cresceu, expandiu, então tem muita gente boa, inclusive muitos artistas novos, muito talentosos, que pegaram essa oportunidade, assim, essa coisa já mastigada e ficou muito mais fácil. Blogueiro que nunca fez grafite, que faz hoje, o cara acadêmico que sempre pintou óleo com pincel, ele pega um spray hoje, porque você tem a tinta de baixa pressão, o pininho que faz o traço fino, o pininho que faz o traço grosso. Antigamente era a raridade ter cap, cara. Os caps que vinham nas latas a gente usava, mas tinha que adaptar ele para fazer determinados traços, né? Se você quisesse deixar ele mais largo, você cortava ele um filetinho daquele vinco que ele tem embaixo, né, no canudinho dele ali, que encaixa na válvula, abria ali um pouquinho, você já tinha um fat cap. Hoje em dia você já tem vários caps, né? Hoje o acesso a esse material já está mais fácil, né? Você consegue comprar isso em graffiti shop. Porém, né, a internet, as ferramentas não vão te dar ali a disposição de fazer a parada, né? Então, ou seja, tem que partir de você ali, buscar a informação e tá do seu interesse. Então, ela abriu muito e para mim deixou de ser uma coisa como foi nos anos 90, uma novidade. Você viu um grafite, sei lá, dos Gêmeos na rua, você fala, meu... E aí eu acho que depois, nos anos 90, era tão pichada a cidade, que eu acho que as novas gerações vão inventando uma forma de conseguir se enquadrar no cenário que já estava meio que constituído. Eu acho que só vai se destacar realmente hoje quem tiver uma coisa muito inédita, porque, né, hoje em dia é muito difícil você criar algo que nunca ninguém fez, né? E aí os caras começam a fazer em cima da janela, começam a fazer pé nas costas de 3. Então isso daí vai uma evolução natural pela necessidade dessas pessoas que estavam chegando ali também se inserirem na história que já estava construída ali. O cara via uma agenda de 90, dos anos 90, o cara começou a pichar nos anos 2000, o cara fala, puta, mano, tem que ter um picho aqui perto desses caras. Tipo, os caras foram minhas referências para começar a pichar. Então vamos ter que inventar uma moda, vamos fazer um jeguerê de 3, vamos dar uma acabada, fazer algumas coisas. E aí nos últimos tempos os caras começaram a fazer muita escalada por fora, que a gente, muito nos anos 90, assim, a gente escalava, mas escalava 1, 2 andar, mas para entrar para uma janela. Você viu uma janela ali no 2º, 3º andar, você ia tipo, mais para acessar a janela para entrar por dentro e para fazer o pico. Aí tipo, os caras começaram a subir as janelas por fora e para pichar a janela mesmo, né? Foi uma coisa, tipo, foi bem marcante assim na pichação, que deu um impacto visual muito grande, né? E aí depois o rapel também, os caras começam a fazer rapel, descer os prédios no rapel. São essas vertentes, acho que foram as mais marcantes, assim, que houveram aí durante esses 30 anos. Aí. Então, esse muro aqui é um muro que a Lady conseguiu. Todos esses muros aqui dessa rua aqui. E aí ela chamou os amigos para pintar, né? E aí a gente colou aí e a gente achou muito legal o pico, porque é um lugar bem tranquilo, assim, quase não passa nem carro, bem afastado, assim, e tinha bastante tempo para pintar tranquilo. A gente veio aqui vários dias para pintar, então a gente decidiu fazer uma produção mais bacana, né? Todo mundo vinha aqui, sentava aqui em volta, ficava vendo a gente pintar. Inclusive esse boneco aqui é um moleque que colava aí com essa roupa, tá ligado? De Naruto, assim, de Akatsuka. E aí de tanto que ele ficava aqui, assim, ele ficava com essa roupa, assim, sempre, tá ligado? Uma coisa legal desse muro que a gente pintou durante a pandemia também. Então, tava todo mundo ali meio trancado, sem sair de casa. E todo mundo com o dedo coçando ali, querendo pintar. Inclusive, já pintei desenhos de criança na rua. Mas toda essa coisa de criança dentro do meu trampo, eu não fui pai muito cedo, saca? Demorei até um pouco pra ser pai.
Mas assim, vem por esse lado do skate também, porque como eu andava muito ali na Roosevelt, e a Roosevelt antigamente, ali nos anos 80, 90, era um lugar que tinha meio que uma favelinha embaixo, né? E aí ali tinha muita criança ali vendendo doce, em situação de rua ou de favela. E aí essas crianças foram a minha primeira inspiração, assim, que me inspiram até hoje, assim. Inclusive o boneco de pano que eu faço, ele nasce nesse lugar aí, que tipo assim, eu nunca vi as crianças com brinquedo. E aí eu tive essa ideia de fazer uma boneca, uma dessas crianças que eu pintava brincando com uma boneca de pano. E a boneca de pano, ela veio como esse brinquedo porque a minha mãe sempre falava pra mim quando ela era criança que ela também não tinha condições de comprar uma boneca industrializada, né? E aí as bonecas que ela tinha eram essas bonecas de retalhos, assim, que a minha avó fazia pra ela, ou uma tia dela fazia e dava pra ela, e aí ela sempre falava, vocês têm sorte que vocês têm brinquedos. Eu, na minha época, não tinha, né? A gente tinha que fazer o próprio brinquedo e tal. E aí isso ficou na minha cabeça. E quando eu resolvi fazer um brinquedo para uma criança que eu tava pintando ali na rua, eu tive a ideia de fazer essa boneca de pano aí. Grafite é a letra e grafite também é personagem, sacou? Grafite é a interação na rua, mano, entendeu? É o efeito surpresa. É você se apropriar daquilo, entendeu? Esse é o movimento. Sei lá, você vai sentir uma adrenalina fazendo isso na rua, né, cara? Porque você sabe que pode dar merda. Então, da mesma forma que o cara tá lá fazendo letra, a gente tá lá fazendo personagem também. Mas grafite tem a ver com letra sim, né, cara? Grafite é a letra, é o estudo da letra, é o style. Ele tem um estilo próprio, assim, de letra, né, cara? E com isso a interação dos personagens depois, mas a raiz é isso daí. O que eu pinto em si pode ser o painel mais bonito, acho que isso pouco importa, tá ligado? O que importa, na verdade, pra mim é a ação que eu tô promovendo aqui, exatamente, de poder entrar entrar na mente, entrar na cabeça da população que, pô, mano, somos um agente transformador do bairro, tá ligado? E os caras, acho que eles percebem isso ali pela nossa insistência bem. E tipo, e a galera, pô, mano, é isso, antes não gostavam, agora, pô, mano, pinta meu muro, porra, da hora, pô, legal, quero fazer aqui, pô, quero fazer no meu comércio, vou vir aqui, pô, tá da hora, caralho, aquele dia que você trouxe a galera ali pra pintar, foi da hora, pô, demais. Então, eu acho que mudou nesse sentido ali de a galera estar mais receptiva a isso, assim, tipo, a ter a arte próxima. Um roubo no bolso fajuto. É o pique-pileque, a mente impressionada no rec. A sujeira rasurada do nada, a lepra na memória apagando uma história na lama chafurdada. Essa miséria infeccionada pra esquecer da vida amarga. Um gole de cachaça. Sou radioso fazendo traça, me queima de graça. Sol fazendo traça, queima de graça. Mas aqui só pirraça. Samba mulher é cachaça. Mas aqui só pirraça. Samba mulher.